Boa noite. É sempre um prazer vir à casa de Fabiano. Eu tenho tentado voltar ao Fabiano, mas depois que a gente se afasta, parece que o mundo assim te suga e você não consegue mais voltar, né? Mas eu tenho fé que esse ano... assente, senão o pessoal vai dormir, né? Que esse ano eu estarei mais presente aqui com vocês. Bem, a Maria me convidou para fazer a palestra, já tem algum tempo, e ela me deu um tema. O tema é dor e sofrimento na visão espírita. Eu confesso para vocês que eu tive uma certa resistência com o tema, porque é um tema pesado, né? Olhando assim, pensando, nossa, falar de dor, de sofrimento, é uma coisa assim pesada. Mas eu fiquei pensando muito sobre isso. Por que eu estava resistente? Eu demorei, falando sinceramente, eu demorei um pouco para achar a linha de conduta, a linha de estudo que eu ia adotar. E eu fiquei pensando justamente por que eu estava tão resistente a falar sobre isso. E me lembrei muito da natureza, dessa questão de que, como na natureza, que temos 4 estações, né? E se eu perguntasse para vocês, qual é a estação que vocês mais gostam? Verão, primavera, o inverno, que é um friozinho. Carioca não gosta muito do inverno, né? Ou o outono, que fica aquele tapete de folhas. E eu fiquei pensando nisso, que independente da nossa resistência aos nossos momentos da vida, como a natureza, a vida também tem essas estações. Tem momentos que a gente está muito bem, que tudo vai de vento em polpa, e tem momentos de provação, de dor, de sofrimento, que podem ser também bem vividos por nós. E aí eu diminuí as minhas resistências pensando justamente que tem momentos da vida que a gente passa por essa estação da dor, da prova, da expiação, dependendo do que a gente tenha programado para essa encarnação. E independente da estação que você gosta de viver, independente da gente querer que seja sempre sol, que seja sempre primavera, tem dias que vão chover, tem dias que vão trovoar, e mesmo assim a gente tem que saber que o sol vai chegar, né? Que as coisas vão passar. E essa é uma das frases mais sábias que Emmanuel deixou para o Chico, né? Que tudo passa na vida, até isso passa, tudo passa. As coisas boas e as coisas ruins. E que nem tudo que é tão ruim, não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes alguma coisa que acontece comigo que eu acho que é muito ruim, depois de um certo tempo a gente vai ver que justamente aquilo é que te preparou para o lado bom da vida, que fez com que você realmente deixasse algo que não estava te fazendo bem para conseguir algo melhor ainda à frente. E aí eu fui buscar, já que a gente vai falar da estação da dor, do sofrimento, e eu prometo para vocês que não vou pegar pesado, vou falar de uma maneira espírita, porque o espírita é consolador, né? O espiritismo tem esse viés de mostrar o outro lado, de mostrar que tudo tem um lado bom. E é por aí que a gente vai estudar hoje. Então, olhando o Aurélio, ninguém mais olha o Aurélio, né? Eu fui procurar o Aurélio, não é a primeira busca do Google, isso é muito interessante. A primeira busca do Google são outros dicionários, mas eu gosto do Aurélio. Eu sou, já denunciando a minha idade, eu sou velha, eu gosto do Aurélio, né? Então, olhando o Aurélio, a gente não encontra uma diferença para dor e sofrimento. A gente vê que dor quer dizer sofrimento físico ou moral, aflição, mágoa, dó. E sofrimento, dor física ou moral, padecimento, amargura, desastre. Basicamente, em todos os dicionários, um é meio que sinônimo do outro. Procurando a bibliografia espírita, a gente vê no livro Psicologia do Espírito, que tem uma definição que eu achei mais interessante da gente trabalhar aqui, que a dor é a sensação física. O que é isso? A dor é o grande mecanismo de defesa nosso. Se não existisse a dor, o que aconteceria com o nosso corpo? No mínimo, você ia bater em algum lugar e ia perder uma perna, um braço, um dedo, porque a dor é o sinal de alerta de que algo não vai bem, de que você precisa se proteger. Então, a dor física é algo bom para nós, é um alerta.
Se você não sentisse dor, o seu organismo ia se deteriorar sem você perceber. Então a dor é boa, não é uma coisa ruim. E é engraçado que tem pessoas que se acostumam à dor, né? Eu vejo a minha mãe, quem tem reumatismo sabe que reumatismo gosta de uma cama. Se você ficar na cama, a dor piora. Mas se você levantar e se exercitar, no meio do dia você está ótima. E é um pouco por aí. A dor é algo que a gente não pode alimentar, porque ela aumenta, é como se fosse um foco de atenção. Quanto mais você prestar atenção naquilo, mais aquilo vai doer. E o sofrimento? O sofrimento seria a percepção do espírito, como você percebe aquela dor. Porque tem pessoas que têm dores que para outras são alegrias. Entendem o que eu digo? Não acontece? Tem pessoas que acham que alguma coisa é muito doloroso, por exemplo, não poder sair num sábado para beber. Para alguns é uma dor, é um sofrimento. Para outros é uma delícia ficar em casa, vendo um filme, comendo uma pipoca. Depende do que você acha que é sofrimento. Depende do seu foco, do que o seu espírito, do que você como espírito percebe como sendo uma coisa boa. Então o sofrimento, ele é opcional. Concordam? O sofrimento é algo que a gente pode aumentar ou diminuir, dependendo da nossa evolução, do como a gente encara a vida, de como a gente percebe as situações da nossa vida. O sofrimento é algo que você pode diminuir na sua vida. E talvez seja a pergunta para a gente fazer todo dia de manhã, quando algo nos incomode, né? O que eu posso descartar? O que eu posso tirar do meu dia hoje para não sofrer, para ver por outro ângulo, para ser mais feliz nessa encarnação? O Chico dizia que todas as dores que ele tinha eram um tratamento de beleza espiritual para ele. E isso é bem legal de você ver o outro lado, né? Pessoas que encaram a dor como um tratamento de beleza. Quantas de nós, mulheres, passam por dores físicas absurdas por beleza, por vaidade? Coisas que a gente vê, modelos que tiram uma costela para ficar com a cintura mais marcada, que é coisas absurdas para alguns, para outros é um sacrifício de beleza, é uma dor que vale a pena pelo foco, pela evolução daquela pessoa, por ela achar que tão importante para ela é que ela tenha um corpo perfeito, um corpo de Barbie, né? Como a gente vê nessas modelos, em pessoas que estão até num nível de doença com esse tipo de coisa. Então a gente vai trabalhar com esse conceito de que dor é algo. A dor, ela é física, é algo muito mais ligado à sensação do corpo. E o sofrimento está muito mais ligado ao espírito, a como você percebe as situações que você passa. E aí, no Livro dos Espíritos, Kardec nos surpreende com a lei da destruição. Aliás, esse eu acho que é um dos temas mais interessantes da gente ler. Porque ele diz que a lei da destruição é uma lei natural, que tudo na vida precisa ser destruído para se transformar em outras coisas. E na 737, ele pergunta: com que fim fere Deus a humanidade com os flagelos destruidores? Por que a gente passa por dores, por sofrimentos? Por que tem tantas tragédias? Por que no planeta a gente vive isso? A resposta é longa, mas basicamente a primeira linha responde, né? Para fazê-la progredir mais depressa. Quando é que a gente cresce mais? Né? Quando é que a criança estuda mais na escola? Quando ela está assistindo uma aula ou quando ela está fazendo uma prova? Ela está sempre se preparando para aquela prova. Mas se não tivessem as provas, as crianças, né, no mundo que a gente vive, eu vejo muito isso. Eu tenho 2 filhos, um estuda num colégio que tem provas mensais, bimensal, né? Bimensal. Tem outro que ele tem prova toda semana. São 2 colégios diferentes. O que tem prova toda semana sabe tudo, é impressionante. Como a prova, né, como a disciplina de você ter algo que vai medir se você conseguiu passar por aquilo, se você aprendeu aquela lição, faz com que você aprenda muito mais. Então, é interessante que a gente veja que a dor faz parte da evolução do nosso planeta. Ninguém passa pela Terra sem sentir dor.
E dores boas até, né? A dor muitas vezes te traz coisas boas, como o nascimento de um filho. Quem não passa e quem não esquece das dores do parto? Porque a gente esquece, porque tem algo muito maior que vem junto com isso. E aí tem 2 motivos para a gente sofrer, para a gente ter dores. Quais são eles? Motivos dessa vida, dessa encarnação. E outro, motivos de outras vidas. É simples, só tem 2 motivos para a gente sofrer. Ou porque a gente está fazendo besteira agora, ou porque a gente já fez besteira. Por a gente estar, de alguma maneira, indo contra as leis naturais, ou por algum motivo a gente fez no passado. Agora, o interessante é a gente perceber que será que essa é a metodologia de ensino de Deus? Quer dizer, ele ensina pela dor? Sim ou não? Também. A outra pergunta é a 738, que ele diz assim: Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Que Kardec era ótimo, né? Pergunta tudo o que a gente queria perguntar. E ele diz sim. Eles dizem que diariamente Deus os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. E o homem que não os aproveita, então, é necessário castigá-lo. Essa tradução é pesada, né? Mas como a doutrina espírita ela foi escrita por católicos, todos, Santo Agostinho, todos os espíritos que deram mensagens eram ex-católicos, até porque não existia outra religião. Então, em muitos momentos, a gente vê algumas palavras ligadas ao catolicismo. É necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. E aí a gente vê o seguinte, que sim, a gente poderia aproveitar muito mais as provas e a maneira de ensinar pelo amor, que são os 2 métodos, ou pelo amor ou pela dor. Mas nós já abusamos demais desse amor, né? A gente está nesse planeta que está melhorando, está chegando lá, está passando para a regeneração, mas a gente ainda está num planeta de provas e expiações. A gente ainda vê aí muita gente sofrendo e a gente tem situações de muito sofrimento ainda no nosso planeta. A Ana Lúcia, que frequenta a nossa casa, ela participa de um outro centro dessa visita, dessa distribuição de sopas aos mendigos, ao pessoal de rua, né? E essa semana no Globo Repórter apareceu a reportagem desse grupo falando justamente desses missionários que levam um pouco mais de carinho, levam água, levam comida para as pessoas de rua. E eu não sei se vocês notam, quem mora aqui no Meier, eu fico impressionada como as ruas do Meier estão assim abarrotadas de pessoas e de crianças que dormem na rua. E é uma situação muito que toca o nosso coração, né? Poxa, eu fico me imaginando assim, nossa, deve ser muito difícil você reencarnar com essa prova. É uma expiação, para mim seria uma expiação. E que para eles, para muitos, eles já estão acostumados com aquilo. Tem uns que não querem sair da rua. E aí a gente se pergunta, mas eles gostam de sofrer? Eles gostam daquela dor? E é impressionante como o ser humano se adapta a todas as situações. Todas as situações mais ruins, a gente se adapta. E principalmente quando você nasce naquele meio que você não conhece mais nada, né? Não conhece outra coisa, ela se adapta àquela vida de sujeira, de falta de higiene, de falta de um travesseiro. É muito pesado isso. E aí a gente começa a ver que elas estão resgatando, mas que a gente pode ajudar. Eu acho que o principal ingrediente quando a gente pensa na dor é que a dor, quanto mais você é egoísta, quanto mais você olhar para a sua dor, mais ela dói. Agora, quanto mais você servir ao outro, quanto mais solidário você for, menos você tem foco no que você está sentindo e mais você percebe quantas pessoas têm dores muito maiores que a sua. E talvez o grande segredo seja a gente fazer essa transposição, já que ninguém passa por esse planeta sem sofrer, sem sentir dor. Faz parte da evolução, da fase em que nós estamos e das besteiras que nós já fizemos.
E aí talvez a melhor maneira da gente superar isso seja ajudando o outro a superar a sua própria dor. Bem, pensando nisso, o foco da gente sempre deve ter em ter saúde. E é interessante que a gente vê a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, fala que a saúde é mais do que a falta de doença. Você pode ser saudável mesmo estando doente. Porque a doença, ela é uma manifestação do que está acontecendo no seu corpo. Mas tudo depende de como você lida com aquela doença. Então, a saúde para a OMS são 3 fatores interligados: a harmonia fisiológica, o bem-estar psicológico e o equilíbrio socioeconômico. E a gente poderia colocar aqui na harmonia, no bem-estar psicológico, o lado espiritual, do quanto que a gente está ligado com o nosso lado espiritual, com o que nós realmente somos, a nossa verdadeira essência. E aí, mais importante do que viver muito tempo, é a gente... Alberto, sabe tirar aquele negocinho ali? Tira aí para mim, Marco, obrigado. Mais do que isso, é a gente viver bem, ter uma boa qualidade de vida no tempo que a gente tem aqui nesse planeta. Principalmente porque a expectativa é que a gente chegue a uma idade muito mais avançada do que os nossos pais. A gente já tem, outro dia eu vi um estudo que a gente já tem 20 e poucas pessoas que são centenárias no Brasil. Pessoas que chegaram aos 100 anos. E cada vez a expectativa de vida é maior. Se é maior, mais ainda a gente precisa cuidar, não de não ter doenças, mas de ser saudável o máximo possível. Como é que a gente pode ser saudável, né? A doença, ela significa essa relativa perda de harmonia do nosso corpo ou da nossa mente. E hoje, com todos os estudos de somatização, a gente vê que toda doença tem um início psicológico, um início de uma desarmonia psicológica. Começa sempre no espírito. Você, em algum momento, se desarmonizou e abriu a doença, o caminho da doença dentro do seu corpo. Então, o mais importante é a gente buscar essa harmonia, independente de que doença, que dor você esteja sentindo, seja psicológica, seja emocional, seja física, seja lá o que for, seja uma decepção com alguém, seja uma depressão. O importante é você resgatar essa harmonia física e mental e espiritual, para que você, independente do que aconteça, que você se sinta mais saudável. E aí, o que é a dor? A dor é essa coação para perceber o que você está sentindo. Muitas vezes a gente nega o que está sentindo, né? Muitas vezes a gente não diz para as pessoas o que a gente está sentindo. E isso se transforma no que a gente chama de somatização. A gente traz para o nosso corpo, e a gente vê livros antigos que falam isso, né? O corpo fala. Se você não fala, o corpo te denuncia. Seja através de uma postura, de que as coisas estão pesadas, seja através de um problema de estômago, por você estar engolindo muito sapo, por estar estressado demais. Seja lá o que você somatize, em algum momento o seu corpo denuncia o que você está sentindo. Então, o autoconhecimento é um dos caminhos também para a gente ser saudável, para a gente combater essa dor, para a gente se livrar do sofrimento que é opcional. E aí, diante da dor, a gente tem 3 atitudes. O Divaldo diz que a gente pode ter 3 atitudes diante da dor. A primeira é, porque eu, que é a raiva. Que a gente sempre acha que as coisas acontecem com o nosso vizinho, não com a gente. Mas um dia chega, que o vizinho, você é vizinho de alguém. Se um dia aconteceu com seu vizinho, pode acontecer com você também. A outra é a vítima, né? Coitadinho de mim, tudo acontece comigo, sempre tem um problema na minha família, se tem que acontecer alguma coisa é comigo que acontece, se tem que ser demitido sou eu que sou demitido. Mas é aquelas pessoas que se colocam como vítimas da vida, né? Acontece alguma coisa e ela não entende e não tenta entender por quê. Qual é a mensagem educativa que o mundo quer dar para ela e sempre acha que ela é a coitadinha. E o Divaldo diz que a atitude mais saudável é, também eu.
Acontece com todo mundo, acontece comigo também, né? Quebra o pé, bate de carro, tem um problema na família, tem problema com os filhos, acontece com todo mundo. Bem-vindo ao clube. Faz parte de quem mora nesse planeta, de passar pelas vicissitudes, de ter dores, de ter aflições, de ter sofrimento. Como disse Jesus, bem-aventurados os aflitos. Por quê? Por que será que Jesus disse isso? Será que é bom passar por aflições? Não, porque faz parte da nossa vida passar por aflições. É sinal de que você está evoluindo. Isso não é um culto à dor, né? A gente vai falar um pouco mais à frente desse nosso paradigma de que sofrer é bom. Sofrer não é bom. E se a gente puder burlar, melhor ainda. Se a gente não precisar sofrer, melhor. Mas que seja algo saudável, que a gente consiga não potencializar a dor, mas diminuir. Que a gente possa botá-la para segundo plano e perceber a lição que vem daquele momento de dor, de sofrimento. E aí, pensando nisso, o Divaldo tem uma palestra muito boa, não sei se alguém já ouviu aqui, ele tem uns CDs, Divaldo Responde, que eu adoro ouvir, né? E tem um que para mim é sensacional, que ele fala sobre essa nossa dificuldade de interpretar a Bíblia. Achei minha Bíblia lá em casa, olha, eu não leio muito a Bíblia, mas a minha Bíblia está assim, digna de quem lê, né? Mas era do meu pai, é só por isso que está assim. Mas eu peguei a Bíblia para ver as passagens que o Divaldo fala, e eu achei legal a gente falar sobre isso. A nossa grande dificuldade é que todos nós viemos de milhares de reencarnações como católicos. E como católicos, o que nós aprendemos? Nada? Aprendemos uma coisa muito ruim, que é nos sentir culpados. O catolicismo, né, desde a igreja que você vai ver Jesus crucificado, te lembra o tempo todo do pecado original de Adão e Eva, de que a gente crucificou Jesus, de todas as coisas muito em cima da culpa, do que a gente tem que pagar, né, de como a vida na Terra é porque a gente crucificou Jesus, porque teve uma mulher e um homem que foi dado para eles o paraíso e eles fizeram besteira lá. E a gente está pagando até hoje. E eu acho impressionante quando você lê isso. É claro que eu respeito as pessoas que acreditam que tudo que está escrito na Bíblia é exatamente o que aconteceu na realidade. Mas eu ainda me surpreendo como as pessoas, quando leem esse conto da carochinha, porque a Bíblia é um arquétipo, é um conto. É uma simbologia que é muito importante para a nossa evolução histórica, mas que precisa ser interpretado, não pode ser levado ao pé da letra. Vamos ver, vamos imaginar, né? Deus criou quem? Adão e Eva. Tudo começou com eles, não foi? Eram só eles nesse mundão aí. E o que aconteceu? Eles estavam lá no paraíso, e aí a gente vê que na Bíblia, o que Deus fala para eles? Olha, vocês podem usar tudo isso que está aqui, podem comer dos frutos de todas as árvores, menos daquela árvore ali. O que aconteceu com Adão e Eva? As outras árvores não prestavam mais, só prestava aquela árvore que eles não podiam pegar. Porque Deus não foi nem um bom psicólogo nesse sentido. Porque se você diz para uma criança, não pega esse livro, é esse que ela vai querer. E ele disse isso para eles. Já estava na cara que eles só iam querer comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque era o único proibido. E aí Eva, que era fraca, caiu na tentação da serpente, que disse para ela que ela podia comer. Ora, mas por que Eva era fraca? Se foi criada por Deus. E Eva convenceu Adão que era forte. Era tão forte que cedeu. Cedeu e comeu também do fruto. E quando eles comeram, o que aconteceu com eles? Eles se viram nus. Deus veio, expulsou eles do paraíso, aquela coisa toda que a gente já conhece. E é interessante você pensar que a psicanálise tem uma interpretação muito bonita para isso, né? Que mostra justamente a saída da infância para a adolescência, quando as crianças se percebem nus,
percebem que o seu corpo tem outras funções, que o pai não é tão pai assim, que a mãe não é só mãe, também é mulher. Quer dizer, é quando a gente percebe a entrada da criança na adolescência e ela desperta para o fruto proibido do bem e do mal. Agora, o Espiritismo tem uma interpretação muito melhor para isso, que é a questão das raças adâmicas, da gente vir do tempo que a Terra era um planeta primitivo, e a gente teve o quê? A gente teve uma passagem para um planeta, de um outro planeta que estava nessa mesma fase da Terra, de passar de provas e expiações para a regeneração, e esses espíritos foram exilados aqui. Então, o mito de Adão e Eva é essa lembrança desse povo que veio de Capela, que eles têm essa percepção da perda do paraíso, que eles moravam num lugar onde tinha muito mais coisas e eles perdem aquilo tudo por ainda não estarem evoluídos o suficiente para ficar num planeta de regeneração e são exilados do paraíso. E é muito legal quando a gente consegue interpretar a Bíblia, né? Eu acho muito fascinante quando a gente começa a estudar isso. E aí, qual é o outro caso? Vamos lá, vamos imaginar que nós somos católicos, acreditamos mesmo nisso. E aí, Adão e Eva saem, constroem lá uma casinha. E aí, o que eles fazem? Eles têm 2 filhos, Caim e Abel. Caim não era muito querido por Deus. Abel era o preferido de Deus. Tudo que Abel fazia, Deus adorava. Todos os sacrifícios, todas as oferendas, Deus adorava. E tudo que Caim oferecia a Deus, Deus recusava. Gente, imagina isso. Aí um dia, Caim ficou com raiva dessa preferência de Deus e matou Abel. Ah, vocês não matavam também? Eu matava também. Poxa, você não ser querido pelo seu pai, pela sua mãe, pelos outros, mas não ser querido por Deus? É pesado, né? Imagina, para um adolescente, é uma crise terrível. Então, ele matou o irmão. E aí chega Deus e pergunta irado para ele. Está lá na Bíblia. Deus pergunta irado para Caim. O que aconteceu? Cadê Abel? O que você fez com ele? Muito pesado para uma criança, para um adolescente, ouvir isso de Deus, né? Não é um pai, não é só a mãe, é Deus falando com você, que não gosta de você. E aí ele diz o quê? Olha, você matou seu irmão. Agora eu vou te marcar e vou te exilar. Mas preste atenção, pai, mãe, 2 filhos. Para que ele ia marcar o Caim, se não tem mais ninguém na terra? Ele expulsa Caim e Caim vai para a terra de Nod. Chega em Nod, o que Caim faz? Casa e tem muitos filhos. Mas ele casa com quem? Gente, que louco! Casa com quem? Casou com a macaca? Então, é claro que a Bíblia é um texto lindo, mas super simbólico de tudo o que a gente vê no Espiritismo. E a doutrina espírita joga uma luz na Bíblia que faz a gente entender as histórias. Caim e Abel é a figura do bem e do mal. Por que Deus não gosta de Caim? Por que Deus aceita tudo de Abel? É porque a dualidade do bem e do mal, do Yang e Yin, quer dizer, de você perceber que existe essas 2 forças e que a força que é vista por Deus como o caminho certo é o Abel, que é o bem, não o mal. Mas mesmo assim, o mal casa, tem filhos, e que muitas vezes na Terra a gente não entende por que as pessoas prosperam e as boas não. Então é interessante a gente começar a ver que a gente precisa tirar do nosso íntimo essa percepção que a gente tem de que a gente tem um pecado original, de que a gente é devedor de algo feito lá por esses espíritos, que são símbolos, né, dentro da Bíblia. E é interessante a gente começar a ver que a gente pode ser feliz na Terra. A gente está passando por um momento de transição planetária e cada vez mais a Terra vai ser um mundo muito mais feliz. E não dá mais para a gente ficar na posição de vítima.
Ah, coitadinho de mim, eu tenho problemas, eu passo por isso. Não, a gente tem que ser mais protagonista, a gente tem que fazer com que essa vida seja o mais completista possível. Que a gente complete todas as tarefas que a gente teve lá no nosso plano reencarnatório planejado, para que cada vez mais a gente possa permanecer nesse planeta, permanecer aqui e viver e ser merecedor desse mundo de regeneração. E aí, o primeiro passo é a gente entender que o erro faz parte desse aprendizado. Que se errar é humano, acertar é o quê? Acertar é? Não mais do que a nossa obrigação é o quê? É divino, né? Então, nem sempre você vai acertar. E é interessante a gente começar a mudar esses paradigmas, entendendo o seguinte, que Deus criou esse planeta para ele não ser perfeito, pelo menos não nesse momento. Esse é um planeta em que a gente pode errar. Deus não joga dados, né? O mundo não é assim por acaso. O mundo é uma escola. E se é uma escola, a gente pode errar. O aprendizado faz parte do erro. Quem anda de bicicleta sabe que ninguém anda de bicicleta sem cair. E a mesma coisa na vida. Os erros fazem parte da nossa vida. É permitido errar nesse planeta. Essa é a boa notícia. Você pode errar, desde que você faça alguma coisa para que esse erro se converta em aprendizado. Então, faz parte, errar faz parte. Você não precisa se sentir culpado por isso. Nem pela nossa reminiscência religiosa, da gente ter essa culpa intrínseca de tudo que vem dos antepassados, aí, desse inconsciente coletivo, e nem pelo que a gente faz agora. Porque a gente tem essa mania, né? Nós somos os nossos maiores carrascos. Quando a gente erra, nós somos os primeiros a dar chibatada na gente. É claro que não é para passar a mão na sua cabeça dizendo que você é bonzinho, mas é entender que quando a gente perde, a gente não pode perder a lição. Qual é a lição, né? O que eu tenho que aprender com essa situação? O que eu fiz para não repetir de novo? Porque outra chance você vai ter. Essa é a magia da reencarnação. Outras chances na própria vida que você tem agora. Por exemplo, não sei se vocês conhecem esse homem, Jerônimo Mendonça é um exemplo de alguém que passou com bom humor pela doença, que foi saudável, que teve um estado saudável apesar da doença. Jerônimo morreu em 89 e ele era um jovem saudável e ele começou a ter problemas nas articulações, as articulações começaram a enrijecer. Ele teve um problema na vista, foi operar, deu um problema na operação, operou a outra. Conclusão, ficou cego das duas vistas. Ele tinha todas as articulações deformadas, né? Ele não conseguia dobrar as articulações. E ele projetou essa cama aqui, que era uma cama que ele ia para todos os lugares, que ele era o quanto que ele conseguia se locomover e a maneira como ele ficava. E o Divaldo, quando conta os casos do Jerônimo, é sensacional. Ele diz que o Jerônimo era um bom humor em pessoa, que ele tinha uma voz alta em todos os lugares que ele chegava, ele imitava a voz do Divaldo, fingia que era ele fazendo palestra, e ele dizia para ele: Divaldo, você deve ter muita inveja de mim, né? E o Divaldo perguntava: mas por quê? Porque você faz a palestra e eu saio carregado pela multidão. Então, uma pessoa que dá palestra, ele era um orador espírita, eu peguei o YouTube, no YouTube tem várias palestras dele gravadas dos tempos antigos. Uma pessoa que é cega, totalmente paralisada, e que era um divulgador da doutrina espírita, e que brincava com a sua doença. Como o Chico, como grandes espíritos fazem isso. Né, que não ficam assim, poxa, eu não posso me locomover. E as pessoas, o Divaldo conta que é impressionante que as pessoas iam visitar Jerônimo para pedir a ele algum remédio, alguma orientação sobre problemas gástricos que elas tinham porque comiam demais. Como é que você fala com uma pessoa que é paralítica e cega de um problema tão pequeno?
Então, olhar como o outro encara a dor, as dificuldades que as outras pessoas passam, para a gente ver assim, que os nossos problemas não são nada. E aí a gente vê que hoje a ciência já mostra para a gente algumas práticas que a gente pode ter para ser mais feliz, para driblar a dor, né? Para a gente não ficar refém dessa coisa de que está doendo, eu não saio de casa, eu estou com um problema, então eu não vou ao centro, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer algo para melhorar. O que a gente vê? A neurociência fala de algumas coisas bem interessantes. Eles descobriram que 5 minutos lembrando da raiva reduz a sua imunoglobina. Ora, quando alguém te faz alguma coisa, para quantas pessoas você conta? 5 minutos, bota aí umas 5 horas que você fica remoendo a raiva. Você fica nesse disco arranhado, só pensando e contando para as pessoas tudo. Agora, isso não faz mal para as pessoas só, faz mal para você. A imunoglobina é que faz você ter imunidade no seu corpo. Cada vez que você conta para as pessoas algo que fizeram com você e que o organismo, a nossa mente, não sabe distinguir o que é lembrança do que é realidade, e aí o que acontece? Toda vez que você lembra de uma situação, você revive emocionalmente a situação. Então você reduz e o organismo acha que você está passando por aquilo de novo. A boa notícia é que 5 minutos lembrando de alguém que você ama fortalece o seu sistema imunológico. Agora, quantas vezes a gente fala para as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, que a gente conta as coisas boas? Quantas vezes a gente elogia alguém no trabalho, na nossa família? Então, isso é saúde. Isso também é combater a dor, é também combater o sofrimento. É a gente ter um foco mais das coisas positivas, das coisas boas, porque isso hoje, fisicamente, é saúde para a gente. Fizeram uma pesquisa com jovens no cinema. Olha que interessante. Eu já contei isso aqui, mas vou contar porque eu gosto muito desse caso. Eles pegaram, os cientistas americanos, botaram um grupo de jovens no cinema e mediram a imunoglobina na língua das pessoas antes de entrar. E passaram para eles vários filmes de terror, de sexo explícito, de guerra. E mediram a imunoglobina na saída. E todos, absolutamente todos, estavam com uma imunoglobina muito mais baixa do que na entrada. Alguns já saíram resfriados do cinema. E aí fizeram ao contrário, pegaram o mesmo grupo, mediram a imunoglobina e passaram filmes de comédia, de amor, filmes espiritualizados, e todo mundo saiu com a imunoglobina alta do cinema. E aí você escolher também que filme você vai ver. Ver o Jornal Nacional todo dia é bom, mas com certeza você reduz a sua imunoglobina. Porque só tem tragédia, gente. Não tem uma notícia de alguém que fez o bem. A gente sabe que isso não vende. Não vende porque a gente não vê. Não é porque não vende, é porque nós é que paramos, quando tem um acidente, somos nós que paramos para ver se tem sangue, se tem um braço perdido ali. Não, quando tem alguma coisa boa acontecendo, a gente não para. Né? Tem um vídeo na internet que é um americano dizendo assim, abraço grátis. Já viram esse vídeo? Que é super divertido. E em algumas empresas já fizeram um programa assim, né, de pessoas que andam pela empresa distribuindo abraços. E as pessoas têm vergonha de dar um abraço no outro. Mas a gente não tem vergonha de agredir, de ser agressivo. E isso tudo fala da nossa saúde, de como a gente lida com a dor. A gente ainda está muito mais acostumado a sentir dor do que a sentir amor. Nós ainda temos vergonha de sentir amor, de demonstrar amor pelas pessoas. Isso ainda é piegas para alguns, né? É claro que não para a gente já tem uma possibilidade. No centro é um lugar onde a gente é muito mais amoroso. Mas nem sempre a gente é assim lá fora. É como um código de aceitação. Aqui é muito mais fácil ser assim do que lá fora, né? E aí eles viram o seguinte, na Veja, chamada O Fantasma da Solidão, eles dizem que quem ama tem 5 vezes mais chance de ter saúde. Percebe? Não é quem é amado, é quem ama. A vantagem na vida é amar. Você
só sente o amor quando ama. Então, não tenha medo de amar. Ai, mas e se eu não for correspondido? Não interessa, é bom para a sua saúde, é bom para você. Quem sente o amor é você, não é o outro. E o amor, a apreciação, o prazer, o riso, ele gera o que alguns estudiosos chamam de coerência cardíaca, que é o que faz as pessoas terem saúde. Quanto mais coerência cardíaca você tem, mais saúde e equilíbrio você tem. E eles viram o seguinte, que a incoerência, ela mata. Quando você tem raiva, o organismo secreta uma substância que gera essa incoerência cardíaca, que faz com que o coração tenha picos e tenha uma disritmia, né? Que ele bata de maneira diferente. Com isso, toda vez que você tem um acesso de raiva, você com certeza tem incoerência cardíaca e diminui o seu tempo de vida. Agora, você vai dizer, Mônica, não dá para não ter raiva. Não. A raiva faz parte do menu de sentimentos que a gente tem. Agora, você pode sentir raiva por menos tempo. Né? Primeira coisa, aceitar. Não, eu estou com raiva. Mas vamos lá, por que eu estou com raiva? E se acalma, vai se acalmando. Vai entendendo por que você está com raiva. Para depois poder perceber o seguinte, que a raiva, muitas vezes, ela é eliminada quando você usa a lógica, né? Quando você percebe o seguinte, eu não sou assim. Essa pessoa, poxa, eu frequento o centro, eu estou tentando me equilibrar, eu estou lendo, eu estou estudando. Eu não sou assim. Eu estou assim nesse momento. E o que eu posso fazer para não perder esse meu equilíbrio? Para não deixar que essa pessoa, essa situação que me gerou a raiva, me tire da minha coerência cardíaca. É para a gente refletir, muitas vezes vale a pena usar até um pouco de autoestima, né? Que a gente pode dizer assim, essa pessoa não merece que eu me irrite tanto, que eu deixe o meu equilíbrio emocional para entrar na onda dela. Então, quando a gente começa a entender por que a gente está com raiva e a selecionar, usar o nosso livre-arbítrio para perceber se a gente quer ou não ficar naquela situação, rapidamente você consegue se controlar. E usar o livre-arbítrio nesse espaço de tempo entre sentir, que você não tem controle, e ter a reação. Entre sentir a raiva e agir, você tem um ínfimo espaço de tempo que é o seu livre-arbítrio. Você pode frear. E isso é um exercício. E às vezes você só vai frear, você vai ter essa consciência no meio do ataque de raiva, no meio do que você falou, mas quanto mais você tomar consciência, você vai perceber enquanto estiver falando, antes de falar e na hora que pensou. Esse é um exercício que a gente pode fazer diariamente para ir diminuindo esse tempo de resposta e não reagir, e sim agir diante das situações. Essa pesquisa é muito legal, que eles dizem o seguinte, que os maridos que as mulheres beijam antes de sair de casa vivem mais 5 anos do que os que não são beijados. Serve para as mulheres também, né? Nós que trabalhamos. O que eles querem dizer com isso? É claro que o americano adora essas pesquisas, ficam 10 anos seguindo as pessoas, né, nessas pesquisas, mas é interessante, são dados interessantes que mostram para a gente que as pessoas que se sentem amadas, se sentem cuidadas, elas vivem mais. É claro que não vale assim, se você está se separando, não vale usar esse truque ao contrário, não beija mais ele para ele durar menos, não dá, né? Bem, e aí tem essa frase aqui que para nós, para quem trabalha muito, é importante. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Trabalhar é importante. Mas lembre-se que as vírgulas significam pausas. Então, a dor, o sofrimento, ela está ligado a você ter momentos de pausa. Trabalhar é importante, trabalhar na nossa melhoria é importante, mas a gente precisa de momentos de paz para a gente ficar mais forte. Outro experimento que eles fizeram uns experimentos com ratos, super interessante, que eles pegaram e davam choque nos ratinhos. Tadinho dos ratinhos, né? Mas é um bom experimento. Eles davam um choque. E quando eles davam um choque incessantemente, o que acontecia com o ratinho? Ele morria.
Agora, eles pegaram um outro grupo de ratos e davam um choque e davam um tempo para o ratinho se recuperar. Davam outro choque e davam um tempo para o ratinho se recuperar. Sabe o que aconteceu com o rato? Eles viraram super ratos, porque eles ficaram resistentes àquilo. E é mais ou menos isso que Deus faz com a gente. Ele manda uma prova e aí depois dá um tempo assim para a gente se acalmar. Então, a vida precisa dessas pausas, precisa de tempos para você se recuperar. E aproveitem o tempo para se recuperar, porque logo depois vem outro choque. É por aí, né? Mas isso é a essência da nossa vida. As dores, o trabalho, as pessoas que trabalham demais e que não dão essas pausas, elas entram em estresse. Agora, as pessoas que conseguem equilibrar, trabalhar muito, com descansar muito, com se recuperar, elas são muito mais produtivas do que as outras. Por isso existe todo esse movimento de qualidade de vida nas empresas, né? Não é porque eles descobriram que é importante ter qualidade de vida, mas é porque eles perceberam que isso faz as pessoas serem mais produtivas, sim. E é um ganha-ganha, é bom para a gente e é bom para a empresa. Bem, pensando nisso, para a gente terminar, quando a gente fala de dor, de sofrimento, a melhor maneira de superar isso é a gente fazer o bem às pessoas que sofrem. Porque se todos sofrem, o melhor é a gente ser solidário nessa luta que a gente tem, né? E o Divaldo fala uma coisa que eu gosto muito, ele diz, só é solitário quem não é solidário. A depressão só chega para quem não é solidário. Quem gosta de ajudar os outros, quem faz o bem aos outros, supera as coisas com muito mais facilidade. A dor é muito mais fácil de ser superada. As dificuldades da vida são muito fáceis. Porque se hoje você está desempregado e você está desesperado porque não sabe o dia de amanhã, tem gente que dorme na rua e que não vai conseguir um emprego nessa encarnação. Imaginaram isso? A gente é privilegiado nessa encarnação, né? Nós temos uma casa, nós temos uma família, nós temos roupa, nós temos oportunidades. Então, valorizar o que a gente tem é muito importante. Tem um filme muito legal, que é um filme antigo do Frank Capra, que é A Felicidade Não Se Compra. É um filme em preto e branco. Mas é um filme que mostra um homem que está com uma dívida enorme e ele resolve se suicidar. E quando ele vai se suicidar, o anjo da guarda dele se joga na água para ele salvá-lo. E ele aí o salva, e ele diz que ele queria morrer sim, porque a vida dele vale muito mais com ele morto, por causa do seguro, do que com ele vivo. E o anjo da guarda dele mostra para ele como seria a vida das pessoas se ele nunca tivesse existido. É um filme sensacional de ver, é lindo o filme. É preto e branco, né? Não é todo mundo que consegue ver, mas é bem legal. E mostra, assim, que ele, depois que ele vê como seria a vida se ele nunca tivesse existido, a quantidade de pessoas que foram influenciadas por ele existir nesse planeta, como a vida das pessoas estaria pior se ele não tivesse nascido, aí ele diz assim, eu quero voltar de qualquer maneira. E ele fica agradecido pela dívida que ele tinha, pela casa caindo aos pedaços, pelas dificuldades todas. Eu não vou contar o final, porque o final é lindo, o melhor do filme. Mas é interessante a gente perceber o seguinte, que quando a gente percebe que a nossa vida faz diferença na vida das pessoas, a gente sofre menos, a gente sente menos dor e a gente é muito mais feliz. As nossas dores são diminuídas. E para a gente terminar, eu vou passar, quem já viu, né, a ideia desse menino. O professor deu um trabalho de casa que era eles terem uma ideia para mudar o mundo. Sou eu. E aqui são 3 pessoas. E eu vou ajudá-las, mas tem que ser uma coisa bem grande. Uma coisa que elas não podem fazer sozinhas. Então eu faço por elas. E elas fazem para 3 pessoas. 27 aí, eu não sou bom em matemática, mas aumenta muito rápido, não é? Eu acho uma boa ideia. John? É idiotice. Adam? As pessoas burlam o sistema de honra. E daí? Só porque você burla?
Trevor, parece que a turma acha que você teve uma ideia excessivamente utópica. Procure essa palavra num minuto. Como? Mundo perfeito? Uhum. E daí? E daí? O mundo pode ser perfeito. Perfeito no sentido da gente viver entre amigos, né? E a ideia do menino é muito legal. E o meu convite aqui no final dessa palestra é que a gente passe adiante, que a gente que a gente pratique a ideia dele. Pensar que você pode fazer um bem para 3 pessoas. E dizer para essas pessoas fazerem bem a mais 3 pessoas. E começar essa corrente do bem, porque esse filme tem muitos anos. E já tentaram várias vezes começar essa corrente do bem. Agora, quem continua? Né? Então, a gente, né, nós que somos espíritas, nós que sabemos que faz diferença a gente fazer o bem, se a gente todo dia pensar em fazer o bem a 3 pessoas e pedir para elas passarem adiante, você vai conseguir com que exponencialmente o bem se espalhe na Terra e que as dores sejam menores, que as pessoas possam ser ajudadas umas pelas outras. E a ideia é a gente terminar pensando justamente nisso. A nossa dor, ela é ligada ao nosso processo evolutivo. Se a dor faz a evolução gradativamente elimina a dor. Toda vez que a gente evolui, a gente diminui a nossa carga de dor, de sofrimento, porque a gente tem um outro nível de consciência. Então, essa é a nossa missão dentro do Espiritismo, é diminuir a dor do planeta, é diminuir o sofrimento, mostrando para as pessoas que as coisas não são tão ruins quanto elas pensam, né? De que tudo tem uma causa, de que ninguém está aqui a passeio e de que ninguém está aqui passando por algo que não mereça. Mas que para passar bem pela prova, ela precisa entender o que aquilo significa e fazer com que aprendizados sejam tirados daquela situação. Bem, muito obrigada. Eu espero que tenha sido um momento agradável e que vocês possam levar essa tarefa e fazer com prazer, né? Para diminuir a carga de dor e de dificuldade que cada um de nós tem.